Capítulo 158, Confronto final com Ye-Ling. Quem vai carregar o pote preto se eu morrer? Com certeza, o destino está ao meu lado. Ye-Ling não pôde deixar de rir enquanto caminhava apressadamente em direção à caverna imortal à frente. Depois de ter passado por tantos obstáculos, ele finalmente chegou tremendo de emoção. Neste momento, ele pôde ver a luz de muitos tesouros da Vinos, armas poderosas e misteriosas que emitiam uma luz deslumbrante que jorrava da caverna imortal. Todo esse trabalho duro não foi em vão. Até a velha tartaruga não pôde deixar de exclamar isso. A estrada era difícil e imprevisível, mas agora só preciso entrar na caverna imortal e refinar seu núcleo. Depois disso, tudo aqui vai me pertencer. Se eu tiver a caverna imortal comigo, posso facilmente me abrigar se alguém ousar me perseguir no futuro. Quando isso acontecer, ninguém será capaz de me encontrar. Ye-Ling se sentiu extremamente animado com o mero pensamento. Ele agora poderia finalmente expor sua verdadeira identidade, aberta e honestamente. O herdeiro da antiga divindade da reencarnação. Não algum herdeiro das artes demoníacas proibidas. Com esta caverna imortal, mesmo que alguém cobiçasse sua herança, ele seria capaz de escapar com segurança. Ye-Ling não estava com medo. Depois de hoje, será minha oportunidade de virar o jogo contra Gu Shangji. Assim que minha identidade for conhecida pelo público, todos entenderão quem é o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas. Ye-Ling jurou silenciosamente em seu coração. Ele era o tipo de cara que sempre acreditou que poderia se rebelar contra o destino ditado pelos próprios céus. Mesmo que a situação atual fosse ruim a ponto de todos gritarem e baterem nele, mesmo que não houvesse esperança nesta vida. Ele ainda acreditava firmemente que transformaria a crise em uma oportunidade. Afinal, situações como essa já haviam acontecido antes e eram muito comuns. Mesmo que a situação fosse mais perigosa do que isso, ele ainda seria capaz de virar o jogo a seu favor. Do ponto de vista de Ye-Ling, Gu Shangji não era nada mais do que um trampolim. Ele era uma pedra de amolar com a qual Ye-Ling aprimoraria sua força no caminho para a grandeza. E agora, este trampolim, esta pedra de amolar será esmagada por ele. Quando Ye-Ling pensou nisso, ele quase tremeu de excitação. Ele mal conseguia controlar a mão que abria a porta para a caverna imortal. Era como esconder os métodos de um verdadeiro imortal, algo tão discreto, mas tão poderoso que ele poderia voar em um instante para alcançar a imortalidade. Ye-Mei, espere por mim lá fora. Ao mesmo tempo, Ye-Ling tentou se acalmar enquanto falava com Ye-Mei atrás dele. Ye-Ling, você não vai me deixar entrar e dar uma olhada. No entanto, foi neste momento que Ye-Mei de repente falou quando seu rosto terno e paquerador desapareceu. Ela parecia calma e fria. Ye-Ling ficou um pouco surpreso com o que ela disse. Ye-Mei também quer entrar e dar uma olhada. De repente, ele hesitou. Afinal, esta era uma oportunidade exclusivamente para ele, e para ele estava reservada pela antiga divindade da reencarnação. Ele daria algo para Ye-Mei, mas queria que ela esperasse até que ele completasse o refino. Infelizmente para ele, ele ainda não havia notado a mudança na expressão de Ye-Mei. Ye-Ling, algo não está certo, a velha tartaruga no pingente falou com uma ligeira, mas repentina, mudança de tom.
Esqueça. Apenas esqueça se não quiser. Mei interrompeu o silêncio de Yeling e balançou a cabeça, sua expressão tão plana como se Yeling fosse apenas um estranho. Mei, o que você quer dizer? Foi então que os olhos de Yeling se arregalaram com essa cena inacreditável. Sua cabeça de repente zumbiu quando ficou em branco. Nos olhos de Mei, ele viu uma leve zombaria. Isso era completamente diferente do Mei com o qual ele estava familiarizado. Houve um baque repentino no coração de Yeling. Ele não era estúpido e poderia facilmente dizer que algo estava errado. Você nem quer compartilhar a oportunidade comigo. Yeling, eu não significo nada para você. Mei perguntou levemente. Yeling olhou para esta mulher estranha. O familiar rosto branco jade. Um par de sobrancelhas escuras curvas, um nariz pontudo, um par delicado de pequenos lábios vermelhos, dentes de cristal brilhantes e cabelos lisos como seda. PR/N, para aqueles que estão se perguntando, até agora ela revelou ter cabelos pretos e caudas brancas. Uma mulher tão bonita. Como ela de repente ficou fria como gelo. Mei, como, os olhos de Yeling tinham um traço de arrependimento e descrença. Ele não esperava que Mei fosse realmente quem o havia enganado. Mas agora, suas verdadeiras intenções foram reveladas quando a amarga verdade veio à tona. Acontece que Mei também estava buscando suas oportunidades. Só agora ela rasgou todo o rosto com ele. Yeling sentiu seu coração doer, o mesmo coração que lhe disse para confiar e cuidar de Mei. No entanto, era inevitável. Mei acabou com sua fachada, provavelmente porque acreditava que seria capaz de arrebatar a caverna imortal e as outras oportunidades dentro dela. Então Xiling, de repente, Yeling pensou em algo. Antes, ele e a velha tartaruga suspeitavam que Xiling havia vazado seu paradeiro. Você a enganou, eu fiz isso. A resposta de Mei foi calma e natural. Ha 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 ha, a sua vadia. Como você ousa conspirar contra mim assim? O rosto de Yeling de repente ficou pálido quando ele começou a se arrepender profundamente de suas ações. Nesse momento, seu coração se lembrou dos olhos frios de Xiling. Mei orquestrou tudo das sombras. Então a lacuna entre mim e o irmão Bailai, e eu vindo para salvá-lo, tudo fazia parte do seu plano, não era? Seu coração deve estar podre para ter pensado em tal plano. Yeling olhou para Mei friamente, com um pouco de frio nas costas. Uma mulher incrivelmente bonita, com um coração incrivelmente venenoso. Ele estava furioso, o ódio borbulhando por dentro. Eu estava cego. Eu confiava nela, não, eu estava obcecado. Mas no final, eu não pude tirar vantagem dela e até fui pego em sua armadilha. Eu não poderia ter feito isso se não fosse por sua estupidez. Você não confiou nela o suficiente. Você pode realmente me culpar por isso? Mei falou zombeteiramente. Há muito ela queria confrontar Yeling. Não foi fácil encontrar tais oportunidades, especialmente no futuro. Era natural que ela não desperdiçasse a oportunidade. Yeling era do tipo que achava bom machucar os outros, mas não o contrário. Ele acha natural que os outros o tratem bem. E se alguém não o tratasse bem, ele mataria toda a família sem pensar duas vezes.
Uma pessoa com padrões tão duplos fez Yi-Mei se sentir mal. Se não fosse pela missão de Gu Shangji, ela não teria sido capaz de aturar isso até agora. Cala a boca, seu P asterisco asterisco asterisco. É tudo por sua causa. Ling ficou furioso quando as palavras de Yi-Mei cutucaram seu coração. Ele nunca permitiria que alguém dissesse tais coisas para ele. Se não fosse por ela. Se não fosse por ela, de que outra forma eu poderia ter me separado do irmão Bai Lai, de que outra forma eu poderia ter me separado de Xiling? E daí? Em um mundo onde a força fala, você acha que suas pequenas conspirações e artimanhas terão algum efeito no absoluto? Mesmo se você lutar comigo, o que você acha que vai conseguir? Yi-Mei, você se superestima. Hoje é o dia em que você vai morrer. Ling não pôde deixar de rir neste momento, então olhou para Yi-Mei friamente com um olhar dizendo, você está morto. Ele estava confiante de que seus trunfos eram suficientes para matar Yi-Mei. Mesmo que alguém no grande reino sagrado lutasse com ele, ele ainda tinha maneiras de matá-lo ou subjugá-lo com essas cartas. O que uma mera Yi-Mei poderia alcançar? Você pensa muito bem de si mesmo. Yi-Mei olhou para ele friamente, sem medo em seus olhos de rubi. Alguém como você está apenas cortejando a morte. Yi-Mei disse com uma voz calma e gelada. Se nós dois estamos procurando a morte, então vou garantir que você a encontre primeiro. Ling gritou tão friamente quanto seus olhos, pois não queria nada mais do que matar Yi-Mei. A vitória estava próxima. Neste momento, sua força que estava no estágio inicial do Outor Jedkingrelm explodiu com força total. Após sua recente descoberta, ele alcançou muitos Yangsa Primes. Se as pessoas tivessem a chance de ver a velocidade com que ele rompeu os reinos de cultivo, haveria uma onda enorme e sensações massivas a seguir. Estrondo. Uma magnífica figura dourada apareceu atrás dele, como uma jovem divindade com corpo em chamas e cabelos radiantes. Era como se os vastos mares surgissem e inundassem o céu enquanto a grande palmeira se movia em direção a Yi-Mei. Este era o corpo do Dharma de Ling. Mesmo agora, você ainda não entende. Yi-Mei ainda tinha aquele olhar calmo e zombeteiro, indiferente ao movimento repentino de Ling. Desde que ela se atreveu a confessar a Ling, ela naturalmente tinha confiança. Só então. Cada centímetro do vazio no espaço diante deles de repente ficou em silêncio, e uma terrível força divina caiu do céu. O que? Não é bom. Até a velha tartaruga do pingente ergueu os olhos, surpresa. Zumbido. Uma palma dourada cobrindo o sol e o céu caiu do vazio na frente de Yi-Mei, seu contorno cercado por uma névoa nebulosa. Fios caóticos de energia subiam e desciam, lembrando a grande mão de um imperador imortal, silenciando os próprios céus. Quem? O coração de Ling saltou de repente, sua aparência mudou drasticamente. Ele nunca esperou que alguém mais poderoso estivesse por trás de Yi-Mei. Isso era algo que ele não esperava. Estrondo. A palma caiu, tão forte, tão pesada e tão assustadora que parecia que o próprio vazio desabou sobre ele. Sopro. Tão forte. Ling não podia acreditar quando de repente tossiu uma grande quantidade de sangue. Foi como ser atingido por um raio.
O peso do golpe foi suficiente para quebrar o magnífico corpo dourado do Dharma. Para evitar ser golpeado até a morte, ele rapidamente usou um antigo talismã, pois uma camada de luz preta e branca apareceu em todo o seu corpo. Então, ele imediatamente, mas desajeitadamente, rolou para o lado para evitá-lo, mas metade de seu corpo ainda foi atingido e seu braço foi quebrado. Ele vomitou sangue enquanto todo o seu corpo tremia de dor. Pelo menos 5 órgãos internos foram feridos com vários ossos quebrados. Estrondo. No entanto, a palma não pretendia parar por aí, apenas continuou a cair. Pare para mim. Eling cerrou os dentes enquanto todo o seu corpo exumava uma luz brilhante. Um sol negro imbuído de energias divinas emergiu atrás dele, seu próprio brilho contendo o poder do tempo brilhando com intenções assassinas e aterrorizantes. Foi uma cena poderosa quando o sol negro nasceu para queimar os céus. Fios de brilho divino negro irromperam e cobriram o céu com um poder tão grande que feriria seriamente até mesmo aqueles no reino dos deuses verdadeiros. Estrondo. Foi como se várias estrelas explodissem enquanto energias aterrorizantes eram liberadas neste exato momento. Se não fossem os pilares de bronze e as muitas formações que sustentavam este lugar ao lado dos estranhos poderes que o protegiam, certamente teria sido reduzido à ruína. Bang! O sol sagrado negro explodiu em cinzas. Apesar da gravidade deste ataque, Eling apenas jorrou sangue, voando de cabeça para baixo como um saco rasgado quando ele atingiu uma parede de pedra em um instante. Estrondo. Então, a palma desapareceu, deixando uma grande rachadura aterrorizante no espaço que fez toda a caverna imortal tremer. Quem é esse? Eling olhou na direção de Imei. Seu corpo foi dilacerado em vários lugares, ele estava coberto de sangue e sua confiança anterior simplesmente havia desaparecido. Mestre? Foi neste momento que Imei saudou em voz alta seu mestre com respeito e obediência. Como esperado do herdeiro da antiga deidade da reencarnação, receber um golpe meu e não morrer é uma conquista da qual se orgulhar. Com tal façanha, você pode até deixar um nome para si mesmo no mundo. Com uma risada fraca, Gu Shangji saiu do vazio. Ao dizer essas palavras, ele ficou com as mãos atrás das costas e tinha um leve sorriso no rosto. Ele olhou para a morada e depois para Eling, o chocado, pálido e incrédulo Eling. Naturalmente, a palma da mão anterior foi apenas um golpe aleatório. Se ele usasse sua verdadeira força, Eling não teria escapado com apenas miras ferimentos. Se ele não tivesse nenhum tesouro salva-vidas, ele teria sido morto a tapos, tanto o corpo quanto a alma seriam destruídos. Naturalmente, Gu Shangji chegou até aqui graças ao rastro deixado por Imei. Claro, foi graças a Eling que ele teve uma jornada tão tranquila. Gu Shangji. Eling estava prestes a cuspir fogo. Ele olhou para Gu Shangji enquanto cerrava os dentes com ódio, de alguma forma conseguindo falar seu nome. E foi nesse momento que ele percebeu quando seu corpo ficou frio. Era como se alguém tivesse derramado água gelada diretamente em sua cabeça. Gu Shangji ficou atrás de Imei. Isso era algo que ele nem sequer considerou, mas era a verdade, a terrível verdade que lhe deu arrepios na espinha. Se eu não visse com meus únicos olhos, eu não teria acreditado que Imei é uma das pessoas de Gu Shangji.
A mão deles está profundamente entrincheirada na escuridão. Gu Shangji deve ter estado no controle desde o início, o que significa que o irmão Bai Lai provavelmente foi morto de maneira semelhante. Depois disso, ele colocou o pote preto da morte do irmão Bai Lai na minha cabeça. Enquanto Yeling pensava nessas coisas, ele fez contato visual com a calma Yi-Mei. Seu coração batia como um tambor enquanto o sangue em seu rosto desaparecia constantemente. As coisas foram além de suas expectativas. Este foi seu primeiro confronto direto com Gu Shangji. O resultado: ele usou toda a sua força apenas para ser esmagado com uma palma aleatória de Gu Shangji. A força de Gu Shangji é exatamente como dizem os rumores, simplesmente insondável. Yeling até sentiu que o ataque anterior de Gu Shangji era apenas uma brincadeira dele. No entanto, ele mal conseguia opor qualquer resistência. Neste momento, o coração de Yeling afundou. Receio que hoje seja um dia infeliz. A mente deste Gu Shangji é simplesmente tão aterrorizante que faria pessoas de todas as esferas da vida tremerem de medo. Como poderia haver uma pessoa tão terrível neste mundo? A velha tartaruga no pingente tinha uma expressão grave, mas solene. Ele tinha visto muitos jovens saprimos, e eles suprimiram as pessoas de sua época com seu talento ou conhecimento. Mas ele nunca tinha visto um jovem como Gu Shangji. Não, ele simplesmente nunca tinha visto alguém brincar tão casualmente com o mundo inteiro. Diabo! Esta é uma pessoa mais aterrorizante do que um demônio. Velha tartaruga, o que devo fazer agora? Suor frio desceu pelas costas de Yeling. Sua antiga excitação e autoconfiança se transformaram completamente em um sentimento gelado de arrependimento. Gu Shangji foi definitivamente trazido aqui por Yi-Mei. E ele apenas quebrou todos os obstáculos para Gu Shangji, permitindo que ele entrasse facilmente. Comparado com Yi-Mei, Gu Shangji era muito mais aterrorizante. Ele nunca apareceu na frente dele, mas planejou tudo e conspirou contra o mundo inteiro sem que ninguém soubesse. E não era só isso, sua própria força também era excepcional. Só posso rezar para que Gu Shangji não saiba sobre as cartas que você tem, ou pode muito bem ser que a deidade antiga tenha uma premonição de que esse dia chegará, o que explicaria por que ele deixou você com tantas cartas para jogar. A velha tartaruga falava com um tom sério, sem ousar relaxar. A batalha de hoje será uma batalha de vida ou morte. Gu Shangji, qual é o seu propósito? Yeling estava ocupado se forçando a se acalmar enquanto limpava as manchas de sangue e perguntou, olhando para Gu Shangji. Gu Shangji olhou para a caverna imortal atrás dele e para o lago da reencarnação enquanto respondia casualmente, sem propósito, estou aqui apenas para matar você. Yeling não o decepcionou. Estes foram de fato os tesouros deixados pela antiga deidade da reencarnação. O crescente poder da reencarnação já havia se tornado uma névoa. Mas agora, Yeling não tinha mais nada a oferecer. Gu Shangji, se você me matar, quem carregará seu pote preto de ser o herdeiro das artes demoníacas proibidas? Depois de ouvir as palavras de Gu Shangji, a respiração de Yeling ficou estagnada, mas ele se acalmou e planejou negociar com Gu Shangji. Ele tinha seu trunfo em mãos, mas desde que Gu Shangji se atreveu a aparecer,
Ling estava preocupado que Gu Shangji estivesse confiante em sua capacidade de lidar com ele. Mesmo que ele estivesse relutante em fazê-lo, Ling tinha que dar tudo de si. Ele deve sobreviver. Gu Shangji olhou para os números que exibiam o valor da fortuna sobre a cabeça de Ling, pois não pôde deixar de dar um leve sorriso e disse: "Está tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. Você carregará o pote preto mesmo depois de sua morte." Capítulo 159, Não é um humano, atreva-se a calcular a divindade antiga. Gu Shangji ficou intrigado. Mesmo depois de cortar os laços com Xiling, Ling ainda tem mais de 5.000 fortune value. Verdade seja dita, ele não esperava por isso. No entanto, quando ele matou Long Te, ele já havia experimentado o Fortune Plundering Card, que acabou sendo um grande sucesso. Naturalmente, ele planejava replicar esse sucesso. Embora Gu Shangji ainda tivesse muitos métodos para atacar Ling e diminuir seu valor de fortuna, isso não era mais necessário. Esses métodos eram muito complicados do que precisavam ser. Mate o filho favorecido do céu, Ling. Recompensas: 3.000 Fortune Value e 15.000 Destiny Points. Recompensas adicionais serão pagas separadamente. Gu Shangji olhou para a mensagem de prompt do sistema. Além da herança da deidade antiga da reencarnação, parece que também receberei uma grande quantidade de valor da fortuna. Gu Shangji já estava contando o dinheiro que ganharia matando Ling. O pensamento da fuga de Ling nem lhe ocorreu. Gu Shangji, seu mentiroso! Eu não vou cair sem lutar. Ao ouvir as palavras de Gu Shangji, Ling ficou surpreso. Ele não esperava que Gu Shangji dissesse tais palavras enquanto ele respondia furiosamente. Vou carregar o pote preto mesmo na morte. Ling sentiu um arrepio nas costas. Mas então, raiva sem limites e ódio superaram o frio logo depois. Droga! Gu Shangji é muito cruel. Mesmo se eu o rasgasse com 1000 espadas e quebrasse seu corpo em pedaços, não seria o suficiente para resolver esta queixa. Ele não pode simplesmente me deixar ir se eu morrer. Naquele momento, o corpo de Ling estava cheio de uma monstruosa luz negra divina, surgindo do nada e assumindo a forma de um dragão. Ele irradiava um grande poder que assumiu a forma de escamas de ferro densas e runas divinas entrelaçadas que continham um significado profundo. Ao mesmo tempo, uma luz branca brilhante se entrelaçou, tomando a forma de uma fênix divina prestes a levantar voo quando abriu a boca para soltar um grito. Rugido. O dragão negro também ficou com a cabeça erguida, soltando um rugido de abalar a terra que sacudiu as 4 direções. Esta era a verdadeira face da reencarnação. Preto e branco, vida e morte se alternando, esse era o ciclo, e continha um poder imenso. Mesmo aqueles no reino dos deuses celestiais não ousariam enfrentá-lo tão casualmente. Por que vocês gostam tanto dessa frase? O que há em mim que me torna um mentiroso? A expressão de Gu Shangji permaneceu inalterada enquanto ele sorria com indiferença, mas talvez a única maneira de fazer você acreditar seja convencê-lo com força. Com um aceno de mangas, ele ficou no ar. Zumbido. Ele levantou a palma da mão e pressionou para baixo. Uma palmeira gigante de repente cobriu o céu. No meio da névoa havia runas subindo e descendo com o peso de milhões.
Como uma palma que veio do céu, o vazio começou a se distorcer como se estivesse ameaçando quebrar a qualquer momento. Tal poder terrível fez o coração de Yeling pulsar, sua aparência mudando drasticamente. Era simplesmente um número absurdo de runas. Seu portador teria exigido uma compreensão profunda de vários métodos e técnicas, entre os quais os grandes poderes do céu e da terra que se reuniram em um piscar de olhos. Mas o mais importante, as próprias leis do mundo pareciam estar embutidas nele. Sopro. Independentemente do poder possuído pelo poder da reencarnação, ele foi instantaneamente destruído por essas leis. A fênix divina e o dragão negro soltaram um grito repentino quando foram instantaneamente esmagados pela palma da mão de Gu Shangji. Nós nunca nos conhecemos antes, então por quê? O rosto de Yeling ficou pálido enquanto ele tentava desesperadamente escapar do alcance desta palma, apenas para descobrir que o vazio havia estagnado há muito tempo. Foi como afundar em uma poça de lama. O frio em suas costas se intensificou. Estrondo. Em um momento tão crucial, Yeling esmagou uma runa quando o poder do reino sagrado apareceu de repente. As leis naturais e a ordem do mundo se entrelaçaram quando uma explosão varreu Gu Shangji. Poder das regras e poder da ordem, respectivamente. Tedioso. Neste momento, o sorriso de Gu Shangji começou a diminuir enquanto seus olhos ficavam mais frios. Zumbido. Acompanhado por uma vasta e aterrorizante energia demoníaca, a alabarda dos 8 demônios desolados apareceu em sua palma como um demônio perverso sem comparação que acabara de romper os portões do inferno. Transmitia alegria, até emoção. Gu Shangji olhou indiferentemente para Yeling. Oxi! Com um movimento de sua alabarda, uma horripilante luz demoníaca surgiu, emaranhada com os fios das correntes negras da lei. Isso é. A velha tartaruga no pingente ficou horrorizada e até tremeu um pouco. Ele sabia o que era essa arma incomparável. Ele não esperava que caísse nas mãos de Gu Shangji. Sopro. Em um instante, o vazio na frente de Yeling explodiu. Ele soltou um grito miserável quando a runa que ele usou foi completamente aniquilada. O terrível Ti liberado por esta arma esmagou seus ossos quando eles explodiram em nada além de cinzas sangrentas. Este poder excede o de um ser comum no reino sagrado. A voz da velha tartaruga tremeu. Yeling, use isso. Se você hesitar, morrerá aqui hoje. Yeling nunca tinha ouvido a velha tartaruga tão assustada. Gu Shangji não ficou surpreso que a alabarda não foi suficiente para matar Yeling. Para um filho favorecido do céu, era natural que ele tivesse tantos tesouros que salvam vidas. No entanto, hoje, Yeling não conseguirá escapar de sua morte. Gu Shangji riu loucamente. Vamos ver quanto você aguenta. Gu Shangji irradiava energia diabólica enquanto seus olhos escureciam. Seu poder surgiu como um grande sol demoníaco enquanto as estrelas tremiam. Ele desceu novamente quando o espaço à sua frente se rasgou tão facilmente quanto papel. Como? Yeling se sentiu desesperado enquanto entrava em pânico, coberto com seu próprio sangue. Todo o seu corpo foi engolfado pela luz da alabarda quando a armadura divina de 7 cores foi despedaçada em um instante. Essa armadura poderia resistir aos golpes da maioria dos seres no reino sagrado. Em outras palavras,
O golpe que Gu Shangji havia acabado de demonstrar estava no nível do grande reino sagrado. Quando ele pensou nisso, a alma de Yeling quase deixou seu corpo, pois a própria ideia de resistência parecia fútil. Gu Shangji fazia parte da geração mais jovem, assim como ele, e ainda, ele tinha um poder tão insondável. Este poderia ser o verdadeiro terror das artes demoníacas proibidas. É muito inacreditável, e muito sinistro. Yeling empalideceu, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Mas ele ouviu as palavras da velha tartaruga. Yeling não queria morrer. Mestre, salve-me. Ele rugiu e tentou o seu melhor para estimular uma antiga runa dourada, indo tão longe a ponto de queimar essência de sangue. Perto de seu mar da consciência, havia uma aparente luz brilhante vindo de sua alma. Este foi o método mais forte de salvar vidas que a antiga deidade da reencarnação havia deixado para ele. Mas neste momento, Yeling não poderia se importar menos. Se ele não o usasse, sua morte nas mãos de Gu Shangji seria gravada em pedra. Zumbido. A runa dourada incendiada por Yeling exalava um brilho aterrorizante, como se algo dentro dela tivesse sido trazido de volta à vida. Neste momento, a caverna imortal e a morada dentro dela tremerão quando um barulho estranho foi ouvido. Quando a runa dourada acendeu, houve uma reviravolta no vazio. Uma monstruosa luz divina negra se espalhou como se um sol negro tivesse começado a nascer. Uma figura alta e nebulosa apareceu como se estivesse caminhando através dos tempos. Seus olhos eram aterrorizantes, assumindo formas semelhantes a um sol negro e uma lua branca, como se um ser antigo tivesse descido. A antiga deidade da reencarnação apareceu. Embora fosse apenas um mero fantasma que não sabia quantos anos se passaram, seus olhos tinham uma profundidade profunda. Sua respiração subia e descia, o suficiente para borrar o vazio e fazer parecer que estava prestes a desmoronar. Uma pressão monstruosa desceu. Gu Shangji estima que a antiga deidade da reencarnação era uma existência antiga que estava em um nível totalmente diferente. Que maravilha! Embora fosse apenas um mero fantasma, era tirânico a ponto de ser capaz de varrer até mesmo aqueles no grande reino sagrado. Mestre, salve-me! No momento em que viu essa figura alta, Yeling não pôde deixar de sorrir enquanto gritava animadamente. A esperança havia sido restaurada. Meu senhor! A velha tartaruga no pingente também gritou animadamente. A antiga deidade da reencarnação, a expressão de Imei mudou ligeiramente, olhando para Gu Shangji com um pouco de preocupação. Afinal, este era um ser que existia desde o período imortal. Seu nome fez parte da história. Foi até dito que aquele que controla a reencarnação, aquele que a compreende, se tornará imortal. No entanto, Gu Shangji não mostrou a menor mudança de expressão, fazendo-a dar um suspiro de alívio. Enganar. A antiga deidade da reencarnação bufou com desgosto. Yeling foi o primeiro a ver a decepção imensurável que essa figura teve no momento em que apareceu. Mesmo que fosse apenas uma sombra de seu antigo eu, ele rapidamente entendeu a situação atual. O atual herdeiro da antiga divindade da reencarnação havia usado este último recurso contra um jovem da mesma geração. Para ser honesto, ele ficou muito desapontado. Pequena tartaruga, você me decepciona demais. Ele olhou para a velha tartaruga no pingente e falou,
sem prestar atenção em Gu Shangji do outro lado. Ele era uma sombra de seu antigo eu e, embora não fosse o corpo real, matar um Júnior era humilhante. Meu senhor, o velho tartaruga respondeu com culpa, sabendo por que ele estava tão desapontado. No entanto, este era um assunto complicado, e a força de Gu Shangji não era o que parecia. A coisa mais importante era que a deidade antiga ainda não havia notado a verdadeira identidade de Gu Shangji na frente dele. Mestre, os dentes de Yeling estavam batendo. No entanto, ele estava confiante. Não importa o quão poderoso Gu Shangji era, ele pode lutar contra as figuras lendárias do período imortal. Mesmo ele não sabia que a antiga deidade da reencarnação havia deixado tal fantasma naquela runa dourada. Se ele soubesse, nunca teria se sentido tão humilhado. Mas o jogo virou, agora. É a vez de Gu Shangji experimentar o desespero. No entanto, Yeling não podia acreditar. Gu Shangji nem piscou. Ele não se importa. Ele está apenas fingindo, ou ele é realmente tão confiante quanto parece. A antiga divindade da reencarnação, uma pena que seja apenas uma ilusão. Neste momento, Gu Shangji falou e inspecionou o fantasma na frente dele com um pouco de pesar. Ha! Júnior, você ousa me testar? Quando ele ouviu isso, os olhos profundamente profundos da antiga deidade da reencarnação ficaram indiferentes enquanto ele olhava para Gu Shangji. Sua respiração majestosa e aterrorizante ameaçava se libertar de suas restrições e esmagar todos os seres vivos. No mundo exterior, dificilmente havia alguém com a capacidade de oferecer qualquer forma de resistência significativa. E neste espaço, ele era o mestre absoluto. E ainda assim, Gu Shangji continuou a ter uma atitude tão indiferente. Ele sorriu e respondeu: testar você. Não, receio que você se superestime. Era natural que ele já tivesse considerado todas as possibilidades de antemão. A antiga deidade da reencarnação mantendo tal mão para Yeling estava bem dentro de sua expectativa. Gu Shangji não estava com pressa. Afinal, estava tudo sob controle. Júnior. A antiga deidade da reencarnação mostrou um rosto sombrio. Nunca antes ele havia sido menosprezado. Além disso, a pessoa era um mero júnior. Embora ele devesse ser nada mais do que um fantasma distante, ele também continha emoções. Quando ele levantou sua mão para destruir Gu Shangji, ele viu a 8ª alabarda demônio desolada na mão de Gu Shangji. Suas pupilas encolheram de repente. Quanto mais poderoso era, mais eles aprendiam sobre esse objeto sinistro. Tais origens eram muito chocantes. Ele não tinha notado até agora, mas não podia evitar. Zumbido. Naquele momento, o vazio à sua frente ficou turvo quando o próprio espaço começou a ser preenchido com o poder das regras. A antiga divindade da reencarnação foi pega de surpresa, surpresa ao perceber que neste momento, ele estava preso. Você é bastante otimista, não é? Gu Shangji perguntou com um leve sorriso enquanto desaparecia. No momento seguinte, sua figura reapareceu na frente de Yeling. A 8 alabarda demoníaca desolada caiu, sua borda incomparável e energia demoníaca crescente o suficiente para abafar cada centímetro do vazio. O que? O rosto aliviado de Yeling de repente ficou pálido quando seus olhos se arregalaram. Ele estava assustado.
Neste momento, sua alma praticamente congelou. Eling gritou, seu rosto sombrio e desesperado. Mestre, por favor, me salve. Eu não quero morrer. Não estou pronto, ainda há tanto para eu fazer, eu. Mas Gu Shangji nem lhe deu chance de reagir. No momento seguinte, a oitava alabarda demoníaca desolada caiu, quebrando o vazio. Com uma risada, o desesperado e relutante Yeling foi reduzido a uma mera névoa de sangue, corpo e alma obliterados. Seu herdeiro é vulnerável. Gu Shangji olhou para a antiga deidade da reencarnação com um leve sorriso. Você se atreve, Júnior. Você deve estar cortejando a morte. A antiga deidade da reencarnação finalmente reagiu e ficou furioso. Para matar seu herdeiro bem na frente dele, tal coragem era simplesmente incomparável. Este Júnior está cortejando a morte. Mesmo que ele seja o mestre de uma arma tão sinistra, tal coisa é inaceitável. Um vasto e feroz Ti, como o céu azul, caiu enquanto ele atacava Gu Shangji com intenção assassina. Por favor, não se preocupe, deidade antiga. Vou garantir que você acompanhe seu amado herdeiro. Gu Shangji ainda sorriu levemente. De dentro de suas mangas saiu uma garrafa preta do tamanho de sua palma. Zumbido. Ao mesmo tempo, ele pensou algo em sua mente. No vazio, uma runa preta de laca de repente cintilou como se fosse marcada com ferro quente, selando firmemente o vazio onde a antiga deidade da reencarnação estava localizada. Essas runas negras continham um poder estranho, grilhões que permeavam cada centímetro do vazio. Uma névoa negra gradualmente se levantou. As artes demoníacas devoradoras imortais. Você. Naquele momento, a antiga deidade da reencarnação parecia ter sido atingida. Ele não podia acreditar, especialmente quando viu a garrafa preta emergir das mangas de Gu Shangji. Ele não ousava mais desprezar Gu Shangji. Ele é o herdeiro das artes demoníacas devoradoras de imortais. Esse cara ainda é humano. Ele até considerou o fantasma da deidade antiga em seu plano, que horrível. A velha tartaruga no pingente não estava morta. Ele não pôde deixar de tremer incontrolavelmente enquanto assistia a essa cena. Zumbido. Logo, no vazio à frente, densas runas negras se espalharam. A névoa negra subiu e ficou preta como breu, cobrindo todas as direções. Gu Shangji segurou a Black Dale Battle enquanto sua figura era engolfada por ela. Emoções estranhas surgiram, raiva, arrependimento e descrença enquanto o coração da velha tartaruga tremia. A antiga divindade da reencarnação, seu outrora invencível mestre. Mesmo o menor fio de um fantasma era tão poderoso e aterrorizante que poderia destruir galáxias inteiras com um pensamento. No entanto, um ser tão horrível que ia além do céu e da terra estava sendo brincado por um membro da geração mais jovem enquanto gritava em desespero. Tão chocante e tão aterrorizante, se esse assunto se espalhasse, certamente causaria ondas desastrosas. E logo as flutuações desaparecerão quando a névoa negra e a geada que cobriam a praça desaparecerão. A grande runa Dale desapareceu. Gu Shangji calmamente saiu. Debaixo de suas mangas, a Black Dale Battle desapareceu com um flash, não revelando sinais de anormalidade. Quanto ao fantasma da antiga deidade da reencarnação, ele também desapareceu.